Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática. Espero que vocês gostem e entendam. E vamos à aula, caso o grau. E agora nós vamos ver ângulos complementares e ângulos suplementares. Quando é que dois ângulos são complementares? Então, dois ângulos são complementares quando somam 90 graus e são suplementares quando somam 180 graus. Exemplo, 30 e 60 são complementares. Por quê? Porque 30 mais 60 graus, né, é igual a 90 graus. Então, se somam 90 graus, significa que eles dois são chamados de complementares. São ângulos complementares. Outro exemplo, 135 e 45 são suplementares. Ou seja, a soma deles dá 180 graus. Se eu somar 135 com 45 graus, isso é igual a 180 graus. Então, quando a soma de dois ângulos dá 90 graus, quer dizer que esses dois ângulos são complementares. Quando a soma deles dois dá 180 graus, quer dizer que eles são suplementares. Esse quadrado aqui, ó, que tem um pontinho no meio, significa que esse ângulo aqui, ó, é de 90 graus. Mesma coisa aqui, ó. Tem um quadrado com um pontinho no meio, quer dizer que ali naquele lugar é um ângulo de 90 graus. Isso serve para qualquer figura, tá? Não é só para o ângulo em si, mas qualquer figura que tiver um quadrado com um pontinho no meio, significa que naquele lugar ali tem um ângulo de 90 graus. Então, sabendo que esse ângulo aqui é de 90 graus, determinar o valor de x em cada caso. Então, olha, esse ângulo aqui é x, esse ângulo aqui também é x. Somando os dois, ó, x com 2x, dá um ângulo reto, ou seja, um ângulo de 90 graus. Significa que esse ângulo com esse, ó, essa abertura aqui com essa abertura, ou essa região com essa região, forma essa região toda aqui, que é uma região de 90 graus, um ângulo de 90 graus. Ou seja, esses dois ângulos aqui são complementares. Por quê? Porque a soma deles dá 90 graus. A mesma coisa acontece com esse. Ó. Esse ângulo aqui com esse são ângulos complementares. Por quê? Porque a soma deles dois dá um ângulo de 90 graus. Sabendo disso, vamos determinar o valor de x em cada caso. Então, letra A. Esses dois ângulos são complementares, ou seja, 2x mais x é igual a 90 graus. Se a soma deles dois dá 90 graus, então significa que eles são complementares. E aqui a gente pode determinar o valor de x agora. Como? Eu posso somar esses dois aqui. Ó, eu tenho 2x aqui com mais um x daqui. Então, 2x mais 1x dá 3x igual a 90 graus. O 3, isso aqui é uma equaçãozinha, a gente vai resolvendo, né? O 3, que está multiplicando o x, passa para cá, para o segundo membro, dividindo. Então, x vai ser igual a 90 graus dividido por 3, ou seja, x igual a 90 dividido por 3 dá 30 graus. Então, o valor de x que satisfaz essa condição aqui é 30 graus. E realmente, ó, aqui o x é 30, aqui são 2x, ou seja, é 30 mais 30, ou 2 vezes 30, que dá 60. Então, 60 com 30, 90 graus. Nesse caso, ó, letra B, né? X mais 40 graus, que é esse ângulo, ó, mais 30, é igual a 90 graus. E da mesma forma, só isolar o x aqui. Para isolar o x, ó, a gente mantém o x à esquerda, que é o primeiro membro, e o que não é x vai tudo para a direita, ou seja, para o segundo membro. Então, x vai ser igual a 90, que já está no segundo membro, e os outros, ó, passa sempre para o segundo membro com a operação inversa. Aí, quando você muda de um membro para outro aqui, ó, o primeiro membro é o que está à esquerda do sinal de igual, o segundo membro é o que está à direita.
Qualquer valor que você mudar de um lado para o outro, muda com a operação inversa. Então, no caso, a adição, a operação inversa é a subtração. Então, aqui vem menos 40 graus, menos 30 graus. No primeiro membro só ficou o x, ó, que é o que está à esquerda do sinal de igual. E no segundo membro, eu repeti o 90 e veio para cá esses dois, ó, com a operação inversa, que é a subtração nesse caso, ou seja, vem subtraindo. Então, x vai ser igual a 90 menos 40, dá 50, 50 menos 30, dá 20 graus. Então, esse valor de x é o valor que satisfaz essa condição. Ou seja, substituindo aqui, ó, o x por 20, então vai ficar 20 mais 40 dá 60 graus. 60 graus com 30 graus dá 90 graus. Ou seja, esses dois ângulos aqui são realmente complementares. Tá bom? Chamei ali de A e B, mas aqui eu nem coloquei A e B. Ó. A e B. Letra C. Se vocês observarem, ó, esse ângulo aqui é o que a gente chama de ângulo de meia volta, ou ângulo raso, tá? É o ângulo cuja medida é igual a 180 graus. É a metade de uma circunferência. A circunferência mede 360 graus, a metade 180 graus. Então, esse ângulo todo aqui é um ângulo raso, ou seja, um ângulo que mede 180 graus. Então, significa que se eu somar ó, esse ângulo, essa parte aqui, ó, com essa parte, se eu juntar as duas, ó, dá exatamente esse ângulo de 180 graus. Ou seja, os ângulos x mais 10 graus e 3x mais 10 graus são ângulos suplementares. O que quer dizer que a soma deles mede 180 graus. Então, eu vou usar isso. 3x mais 10, que é a medida desse ângulo, ó, mais x mais 10, que é a medida desse, a soma dos dois, dá igual a 180 graus. São ângulos suplementares. E agora é só isolar o valor de x. Lembrando mais uma vez que o x, ou os termos que têm x, permanecem no primeiro membro. Então, eu repito aqui, é o 3x e também o x. Não muda nenhum sinal, porque eles permanecem no primeiro membro. Não mudaram de um lado para o outro do sinal de igual, tá? E aí no segundo membro permanece o 180, porque não tem x, então ele vai permanecer aqui do mesmo lado, do segundo membro. E vem para cá, ó, o 10. E vem para cá, ó, os dois 10, que não tem x, ó. Sempre com a operação inversa. Então tá mais 10 vem menos 10 graus, tá mais 10 vem menos 10 graus. 3x mais x a gente soma, isso dá 4x. Eu tenho 3x mais 1x. Eu já tenho 3x, coloco mais 1, fica 4. E aqui, ó, 180 menos 10 dá 170. 170 menos 10 dá 160 graus. Agora é só continuar, tá? Então, tá multiplicando, o 4 passa dividindo. Então, x é igual a 160 dividido por 4. Significa que x dá igual a 160 dividido por 4, isso dá 40 graus. Então, voltando para cá, ó, 3 vezes 40 dá 120, mais 10 dá 130. E aqui, ó, 40 mais 10 dá 50. 130 com 50, 180. Ok? Letra D, do mesmo jeito, ó, esse ângulo é um ângulo raso, esse ângulo todo é um ângulo raso, então significa que esse mais esse dá igual a ele e, portanto, eles dois são suplementares. Então, 4x menos 30 graus mais 3x é igual a 180 graus. Os termos que têm x permanecem no primeiro membro, então aqui vai ficar 4x mais 3x igual a 180 graus, que já está no segundo membro. E vem para cá esse 30. Está menos 30, passa para o segundo membro com a operação inversa, ou seja, mais 30 graus. Né? Tudo é grau aí. 4x com 3x,
Eu tenho 4 mais 3, isso dá 7x, igual a 180 graus com 30 graus, isso dá 210 graus. O 7 que está multiplicando passa dividindo, ou seja, x igual a 210 graus dividido por 7, onde a gente tem que o x vai ser igual a 210 dividido por 7, isso dá 30 graus. Voltando para cá, ó, 4 vezes 30 dá 120, 120 menos 30 dá 90, e aqui 3 vezes 30 dá 90, então seria 90 mais 90 que dá 180. E, portanto, como eu fiz a figura antes de descobrir o valor, lógico, mas aí essa figura seria assim, ó. Essa reta seria assim, porque ela é um ângulo de 90 graus. Então, ela tem que ficar bem... Tem que formar um ângulo de 90 graus com a outra reta, que é essa no caso. Então, ela ficaria bem retinha aqui, ó. Tá bom? Então é isso, pessoal. Essa foi a nossa aula. Espero que tenham gostado e entendido. E até a próxima.